Olá pessoal, meu amigo, minha amiga. Estava aqui pensando, meditando na palavra de Deus, fazendo a leitura diária e me ocorreu uma reflexão muito profunda que a gente encontra base sólida na palavra de Deus, né? Eu vou ler para nós aqui, Êxodo 23, diz assim: Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Verso 2: Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Você vê que interessante isso, essa reflexão? É o que mais nós vimos durante a história, durante as evoluções, durante o avanço da sociedade em todos os tempos. Sempre era o quê? A maioria tem razão. A maioria está certo. E aqueles que andavam fora da casinha, que foram os pensadores, em seus devidos tempos, eles eram considerados loucos, eram considerados errados, com a mente pervertida. Interessante, né? E aqui Deus está dizendo, mostrando o quê? Que existe uma tendência muito forte no ser humano, que domina o ser humano muitas vezes, onde ele toma decisões erradas na sua vida por causa da maioria. É comum você falar sobre um tema com alguém e a pessoa falar assim: mas não é a maioria não pensa assim, a maioria não pensa assado, você está indo contra a maioria? Mas é só fazer uma análise histórica, é só fazer uma análise filosófica do mundo, até mesmo, infelizmente, no meio cristão. As pessoas abrem mão de defender o que é certo, de pensar de maneira correta, de pensar certo, de agradar a Deus por causa da maioria, porque aquele não é o pensamento da maioria. Então pense nisso, meu irmão. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre é a maioria que deve ditar suas decisões, o caminho que você vai seguir, o pensamento que você vai ter. Mas existe um caminho certo, uma lei moral perfeita, certa, correta, que dita o que é certo, o que é correto fazer. Então, não se embrete no caminho da maioria. Não faça questão de agradar um grupo. Você pode comprometer toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua fé. Amém? Então, fique com esse trecho aí no seu coração para você refletir. Deus dizendo: não acompanhe a maioria para perverter a justiça e para fazer o que é mal. Que você reflita isso no seu coração. Deus te abençoe.